Ah, a semana passada nós tivemos a manutenção do veto presidencial com relação. Semana passada não, segunda-feira. A manutenção do veto presidencial com relação ao aumento do judiciário. Né? Todo ele pautado em cima da justificativa de que o governo não tem dinheiro, o governo está quebrado, a economia está parada, o rombo está crescendo cada vez mais e o judiciário, mesmo depois de 10 anos, ficou a ver navios. Hoje foi também mantido um outro veto presidencial que se refere à questão dos reajustes dos aposentados. Né? Então, o que a gente vem observando é que, estrategicamente, o fim do ano está chegando, as férias legislativas começam aí em meados de dezembro, se não me falha a memória, dia 15 de dezembro, e eles estão fazendo votações aí a toque de caixa, né? No meio de um emaranhado de acontecimentos onde as pessoas praticamente não conseguem acompanhar, não se configura mais, há muito tempo já não se configura mais um legislativo independente e democrático, né? Porque a balança pesa sempre mais para um lado do que para outro, né? Votações apertadas, isso aí, na minha concepção, é uma questão mais teatral, né? Teatral para dizer que existe divergências de opinião, mas que na verdade é para enganar a opinião pública. Dentro desse contexto, a gente também vê aí uma disputa, parece mais uma disputa entre grupos juvenis, entre impeachmentistas e intervencionistas acampados na esplanada, aonde tanto um grupo quanto o outro tentam de alguma forma mostrar que estão pensando no país, mostrando um senso patriótico e de combate ao socialismo, mas que na verdade não realiza a sua função. Os impeachmentistas, desde o princípio, né, vinculados ou com estreitas relações com a classe política e carregando uma bandeira natimorta. Né? Impeachment já é um assunto para lá de esgotado, né, e fundamentado de que é uma bandeira natimorta. É trocar 6 por meia dúzia, é manter o projeto de implantação do socialismo apenas mudando os atores ou mudando a metodologia, né, de uma metodologia bolivariana, mais autoritária, como a gente vem tendo, por uma metodologia mais neoliberal, mais suave, mais moderada. Né? Os intervencionistas, diga-se de passagem, eles até começam muito bem o discurso deles. Eles têm lá as suas fundamentações, apesar de que muito superficiais, mas eles estão, a princípio, carregando uma bandeira correta. O problema é o modus operandi dessa manifestação deles. Em primeiro lugar, quem pede intervenção militar não vai ficar batendo na porta do bandido. Tá? Segundo lugar, ninguém consegue mobilizar massas, ninguém consegue conscientizar o povo fazendo vídeos, fazendo fotos incessantemente, chamando o povo de acomodado, de burro, mandando o povo para aquele lugar, que nós estamos aqui porque nós somos heróis, porque nós estamos lutando por você, pela família, pela criancinha, pelo cachorrinho. Isso não faz mobilização. Isso não corrobora para a bandeira que eles estão carregando. Tá? É muito exibicionismo de líderes, de gente querendo aparecer, tá? Até chega a ser patético, todo mundo querendo dar uma de jornalista frustrado, né? O jornalista de ocasião. Tá?
Se sabe de 2 grupos ou 3 grupos, mas agora do nada apareceu o grupo de tudo que é lado. Eu acho que esse grupo deve ser formado por um mais um, ou só essa pessoa, mas, né, aquela coisa, para aparecer, se cria qualquer coisa. E o discurso patriótico, até certo ponto raivoso desses intervencionistas, né, que querem ser os salvadores da pátria, os super-heróis da intervenção, que até certo ponto acabam pisando na jaca quando eles chegam a atacar até as Forças Armadas em seus discursos. Eu acho que eles têm que começar a maneirar um pouquinho mais esse discurso heróico deles. Porque já houve 2 ocasiões aonde a esquerda pegou a sua militância, mandou eles lá para provocar, para bagunçar o coreto, para destruir o acampamento. E eu não vi nenhum valentão lá batendo de frente ou, no mínimo, protegendo o material, né, as faixas, barracas, etc. É muita falação e depois muito mimimi dizendo: olha aí a militância bandida, paga com o nosso dinheiro. Mas eu não vi ninguém bater de frente com essa turma, né? Se quer ser herói, que seja herói o tempo inteiro, não só na hora de ficar gravando vídeo e botando nas redes sociais. Hoje era previsto que a marcha das mulheres negras, com políticos, com senadores e com outros grupos como a CUT, o MST e o Sem Teto, eles iriam lá para bagunçar o coreto. O problema é que eles sabem que esses manifestantes, eles estão ali, sei lá, achando que porque eles são pacíficos, porque eles não querem confronto, né? E os outros não vão lá para bagunçar. Quer dizer, é uma ingenuidade, né? Essas manifestações, tanto essas pré-agendadas com antecedência, que viraram eventos sociais furados, porque domingo passado foi uma vergonha, né? Foi um fiasco total. Isso já está provado que não funciona. Isso mostra o quê? Inexperiência, falta de conhecimento, falta de estratégia, falta de planejamento, falta de gente capacitada, gente com consciência política. Movimentação de massa não é pegar meia dúzia de pseudo-líderes, botar em cima do caminhão para o cara sair berrando e ficar puxando as pessoas atrás do trio elétrico como se fosse um rebanho de ovelhas. Isso quem faz é a esquerda. Só que a esquerda faz de uma forma mais eficaz, porque ela faz o discurso dela, além de ser romântico, é convincente e convence, doutrina as pessoas. Agora, os nossos oposicionistas ficam nesse discursinho ou muito raivoso, muito sensacionalista, muito emergencial, ou ficam nesse lero-lero de não, nós vamos derrubar o governo pela democracia, porque as instituições... Isso aí já era, isso aí não convence mais, e não é assim. Não é assim que vai se organizar uma sociedade que vem sendo montada há 30 anos para pensar, para aceitar e para conviver com o socialismo. Tá? Nós, sinceramente, com muito otimismo, se nós tivermos aí 5% da sociedade com consciência política, eu já estou soltando foguete de alegria, porque eu acho que é muito menos. Tá? A gente que circula aqui nas redes sociais, na internet, parece que tem um monte de gente consciente a respeito da realidade brasileira. Mas se vocês forem sair na rua, como eu faço todos os dias e vou ali na padaria, no supermercado, no bar pegar cigarro e vou na farmácia, a gente vê a desinformação e a total distância do cidadão comum com os fatos que estão ocorrendo no nosso país. Então, o que aconteceu hoje na Esplanada, o confronto entre a movimentação das mulheres negras contra os manifestantes, isso aí era previsto, mas cedo ou mais tarde ia acontecer. Isso ajuda a desmoralizar esses manifestantes, mostra a força da esquerda, organização da esquerda, disciplina da esquerda, fidelidade da esquerda, né? E eles, para desmontar essa estrutura e o discurso que eles têm, né, não é assim do dia para a noite, nem da forma como está sendo feita.
Um outro detalhe importante que eu queria colocar é que essa passeata que teve hoje das mulheres negras, ela acaba se encontrando com essa segmentação da sociedade em grupos antagônicos que a gente vem assistindo aí ao longo do tempo, né? Os negros contra os brancos, os evangélicos contra os católicos, os gays contra os héteros e assim sucessivamente. Hoje se a gente for olhar, tudo é possível de ser criada uma divisão social e grupos antagônicos para criar um debate para ver quem tem mais privilégio que o outro. Essa questão do racismo e que começou lá com o Lula, com a história da dívida histórica, da escravidão, etc, etc, na verdade é uma instrumentalização ideológica do racismo. Tá? O que eu quero dizer é que o conceito de raça, abandonado lá no final do século XIX, tá? E que era um termo utilizado pelos eugenistas, né? Ele posteriormente foi cooptado pelos intelectuais progressistas, marxistas, transformando em cultura e é utilizado pelos movimentos de esquerda em sua sanha por reformas sociais. Daí colocam negros, LGBTs, idosos sem terra, sem teto, tudo no mesmo balaio, né? O balaio dos coitadinhos, dos oprimidos e dos ressentidos, e dizem: vamos defender vossos interesses. Quer dizer, tudo pode ser resolvido politicamente através da ideologia da esquerda. Mas o que fazem, na verdade, é usar esses grupos como massa de manobra de próprios interesses. Isso começa, como eu disse, na academia. Tá? Tudo isso ele começa dentro das universidades, por aqueles professores, mestres, doutores, que tanta gente se intimida e supervaloriza. Tá? Essa turma da academia, as teses se proliferam e tomam proporções urgentes. Depois, os justiceiros sociais, muitos meros idiotas úteis desses movimentos revolucionários, saem repetindo uma série de jargões e fomentando tensões sociais por meio desse discurso. E toda a sociedade perde com isso. O que acontece? Se vocês hoje entrarem dentro de uma universidade, qualquer curso, eu também não vou exagerar, mas principalmente na área do direito, humanas, comunicação, tá? Até da biologia, tudo que se escreve, tudo que se estuda é pautado em direitos humanos, é pautado nesse discurso de racismo, né? E que acaba fomentando a utilização desse debate para questões ideológicas. Né? Então, isso, para romper isso não é assim tão fácil. Né? A estrutura ela foi muito bem montada, ela é muito grande e não vai ser do dia para a noite, e nem com manifestaçõezinhas e nem com bandeirinhas de intervenção ou de impeachment ou que alguma coisa vai acontecer. Para passar um resumo do que ocorreu hoje à tarde, tá? E que eu vejo como quase como que botar uma pá de cal nesse movimento nesses movimentos de manifestação popular, tá? Pelo menos nesse ano. Esse ano aqui morreu. Com essa de hoje de tarde, para mim, acabou. A primeira confusão aconteceu durante a passagem da Marcha das Mulheres Negras pelo Congresso, quando integrantes do ato e manifestantes que pedem a intervenção militar, acampados no gramado do canteiro central da esplanada, entraram em confronto. Isso há controvérsias. Tá? A imprensa toda dizendo que quem começou o confronto foram os manifestantes da intervenção. Há controvérsias. Há vídeos que mostram que foi totalmente ao contrário. O deputado Paulo Pimenta é atingido por gás de pimenta durante confusão em frente ao Congresso Nacional. Tá? Por quê? Porque os políticos aproveitam dessa confusão para aumentar o discurso vitimista e dizer: olha os fascistas, olha os reacionários, olha os golpistas aí, ó. Então, eles conseguem tirar positivo do negativo. E essa turma de manifestantes, eles caem que nem uns patinhos nas arapucas e nas esparrelas que essa turma da esquerda monta.
Os intervencionistas acusaram os integrantes da marcha de destruírem barracas e o boneco inflável gigante exposto na esplanada. Membros da passeata, por sua vez, acusaram os intervencionistas de jogarem bombinhas nos integrantes do ato e terem atirado. Tá? Tudo bem, isso aí é muito difícil da gente saber quem atirou bombinha ou deixou de atirar bombinha. Né? Mas o típico fato previsível, né, de que fosse acontecer. O máximo que os manifestantes poderiam ter feito, tá, para não sair de vilões nessa história, não cair na esparrela da esquerda, seria eles simplesmente defenderem as faixas, tá? E eles serem vítimas de agressão. Né? Mas não, eles querem enfrentar de peito aberto, se é que alguém enfrentou de peito aberto, né? E revidou talvez de forma muito mais contundente, né? Então é muito complicado. Isso aí, eu a princípio acho que foi uma tremenda de uma ingenuidade, né? Achar que a esquerda não fosse mobilizar o seu contingente para desmoralizar ainda mais quem já está desmoralizado, porque esses movimentos, infelizmente, nadaram e estão morrendo na praia. E aí a gente retorna. Mas e fazer o quê? Começar por onde? Consciência política não se faz criando massa de manobra do mesmo jeito que a esquerda faz. Se a turma da oposição acha que apenas enchendo as ruas com uma massa de manobra que pense ao contrário do que a esquerda, basta para a gente desestabilizar o governo e mudar os rumos do país, então eles que formem uma massa de manobra com consciência. Porque hoje todo manifestante ele se faz uso, ele pratica da tal liberdade e democracia socialista que ele aprendeu nos bancos escolares, nas universidades e no dia a dia da sociedade, implantado pela esquerda. O que é a liberdade e a democracia socialista? Cada um tem um discurso, cada um faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Essa questão de ficar buscando liderança é um paliativo para dizer que tem um responsável na frente, porque na verdade cada um ali tem uma ideia diferente para praticar. A cada 5 minutos eles querem fazer algo diferente. Quer dizer, é um bando de criança com um brinquedo novo que eles não têm planejamento, não têm foco e não têm conhecimento suficiente sobre política e sobre estratégia para poder dizer: nós vamos fazer uma mobilização popular contra o governo, em prol do país. Não tem. Esse povo precisa estudar muito, não é ficar lendo artigo do Olavo de Carvalho, nem ficar assistindo videozinho de 3 minutos na internet, tá? Que eles vão ser expert nesse métier. Tem muita coisa que o cidadão brasileiro precisa saber para poder exercer a sua cidadania. A nossa economia, a gente vem assistindo aí a cada semana uma decadência monstruosa da economia. A previsão era de fecharmos 2015 com um superávit de 50 bilhões e o Ministério da Fazenda já admite fechar o ano, mais um ano, né, pela segunda vez consecutiva, em déficit. Né? Já estão assumindo que 2015 fechamos com um déficit de 120 bilhões. Então, a nossa economia ela não é uma questão apenas de gerenciamento estatal, mas a economia ela parou. Né? E essa parada, essa estagnação, ela fica clara, visível e explícita quando a gente vê manchetes todos os dias de empresas, sejam elas nacionais ou multinacionais, fechando as portas, demitindo, que é o caso que saiu hoje, uma unidade da White Martins fechou as portas na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, né, e demitiu 120 trabalhadores. A MWM Motores demitiu 600. E assim as empresas estão parando literalmente. Né? Estão demitindo.
A nossa economia, ela literalmente acabou, né? Agora tem a unidade da Volkswagen em Taubaté, dispensou, demitiu 2.000 funcionários dos turnos desta quarta-feira. Quer dizer, não são pequenas empresas que estão sendo abatidas pela crise, são as grandes empresas, né? Então não adianta eles achar que enganam a população com essa esparrela de que tudo é passageiro, tudo é tranquilo, que o ano que vem vai ser diferente, porque não vai ser diferente, vai ser pior. Vai ser pior, né? A economia, a gente não reverte um processo, uma crise econômica, por ingerência e principalmente, né, principalmente pela prática e pelos estouros provocados pela corrupção do dia para a noite. A Petrobras é uma massa falida que nem dando, nem entregando para alguém de graça, né, essa pessoa vai querer. Ela ainda vai querer a massa falida e mais um tanto em dinheiro. Tamanho é o elefante, né, o elefante capenga que virou a Petrobras, que era uma das empresas maiores e mais fortes do planeta. Hoje nós já temos aí a nossa centenária, a empresa dos Correios, a nossa centenária empresa dos Correios Telégrafos, fechando o ano com um déficit de 1 bilhão. Quer dizer, é outra empresa que está fadada a entrar num processo de falência, né? Ou que vai se tornar um outro elefante branco, como a Petrobras, que vão ficar injetando dinheiro, né? E não vai sair do buraco nunca. Ah, o nosso judiciário, como a gente vem assistindo, um tanto quanto inoperante, né? E já bem desmoralizado, né? Hoje mostrou o quão preocupado ele está com a realidade brasileira, né? O STF decidiu colocar na pauta um recurso, né, para decidir se transexual pode ou não usar banheiro feminino. Quer dizer, tanta coisa mais importante, mais emergencial para ser julgado, né, ainda mais pela Suprema Corte, e eles ficam se atendo a esse tipo de situação ou de recurso, que nada mais é do que criar um factoide, um debate vazio, né, ou então, quem sabe, através do aval do judiciário, implementar mais um pouquinho a agenda subversiva da esquerda. Uma outra informação que eu também reservei aqui é que esses protestos que estão ocorrendo na esplanada, parece que essa turma eles são bem conscientes, né? Mas saiu aqui numa mídia local que o Serviço de Limpeza Urbana de Brasília, eles registraram um acúmulo de lixo nesses acampamentos, em torno de 1,5 tonelada de lixo que o Serviço de Limpeza Pública teve que recolher. Então, tem muita coisa errada, desde os pequenos detalhes até os maiores, né? Mas está tudo errado, está tudo fora de sintonia. Uma outra informação que me chegou é a seguinte: o Brasil ele tem um cidadão tão bem preparado intelectualmente, tão bem formado, né, que já existe
curso de ensino à distância ou presencial para formar candidatos a vereador em 2016. Quer dizer, não se entra na política por vocação ou por conhecimento de causa ou por conhecimento intelectual, né? Um advogado, um engenheiro, um professor, Não, a intelectualidade é um mero detalhe, porque hoje nós temos cursinho para tudo, presencial ou à distância, literalmente com essa exposição de cursinhos preparatórios para candidato a vereador, tá? Fica provado que a política brasileira ela morreu, virou uma profissão. Ninguém mais faz política pela política ou para o seu município, para o seu estado ou para o seu país. Faz porque é um bom emprego temporário, diga-se de passagem, né? É um bom emprego temporário. Outra informação também diz respeito a uma reflexão de um professor. O professor ele é de origem alemã, professor Anthony Miller. Quem circula nas redes sociais já deve ter visto os seus pensamentos, as suas reflexões postadas nas redes sociais. Mas uma me chamou muito a atenção essa semana, que é a seguinte colocação: o mundo moderno da produção tecnológica requer cada vez mais especialistas, técnicos, inventores, empreendedores. Neste mundo, pessoas sem talento específico têm cada vez menos função e encontram-se marginalizados. Porém, tem alguns entre eles que inventaram a política como profissão pelo truque de prometer, de resolver problemas que não têm solução. Como criar um mundo justo, ou consumir sem produzir, ou fazer os pobres ricos pelo governo. Então, isso aí é fato, né? A política hoje é um emprego, né? É um emprego muito rentável para quem consegue adentrar nesse cenário, e quem entra não quer sair. E a falta primeiro de caráter, né? Porque quem busca a política como emprego já mostra o caráter que tem. E segundo lugar, quem entra para o legislativo, deputado, vereador, senador, essa turma aí, eles transformaram o legislativo, que é uma coisa muito séria, numa fábrica de leis. De leis que são impossíveis de serem praticadas, né? Leis esdrúxulas, absurdas, e aquelas que ainda têm algum tipo de fundamento, não tem como ser praticado. Porque toda lei ela requer uma fiscalização da própria lei. E o nosso Poder Judiciário, ele não funciona, ele está sucateado, ele está sobrecarregado, tá? Ele está sobrecarregado. Essa história começou lá no tempo do governo Lula, onde o PT e o Lula faziam aquela propaganda de todo mundo tem direito à justiça, todo mundo tem direito de acesso à justiça, porque a justiça não é coisa de burguês, né? Só burguês que tem dinheiro pode contratar advogado e entrar na justiça. Pois bem, a justiça se abriu para a população em geral e hoje nós temos mais processos empilhados nos tribunais de causas que poderiam ser resolvidas de forma consensual, sem utilizar o judiciário, né? Do que realmente causas que merecem a atenção do judiciário. Então, o povo, com essa sanha e contaminado pelo discurso esquerdista de que todo mundo tem direito a tudo, né? Inclusive a justiça, acabaram por ajudar a sucatear a justiça, a imobilizar, né? Imobilizar o funcionamento do judiciário. Como hoje eu estou sozinho, eu vou dar uma espiadinha aqui como é que anda o nosso
o nosso chat e se já tiver alguma coisa, algum questionamento aqui dos nossos amigos, já vamos começar a colocar na pauta. E aí a gente vai dando seguimento. Queria dar o meu boa noite e agradecer a companhia ao nosso amigo Silvio Marques, o Gustavo de Abreu, a Nica Lima. Vejamos aqui o que nós temos. O Silvio colocou aqui. Essas manifestações em domingos e feriados são de movimentos de brasileiros que moram nos Estados Unidos? Ao que parece, sim, não tem nexo nenhum. As manifestações de rua de 2013 que mobilizaram o país inteiro, essas sim funcionaram. Silvio, só para te dar uma informação, isso aí é uma informação fidedigna, tá? Não é achismo. Eu não trabalho com achismo. As manifestações de 2013 foram todas elas fomentadas, criadas pela esquerda. O movimento Passe Livre era de uma turma do PT. Os Black Blocs era de uma turma do PSB. E tanto quem fez a manifestação quanto quem destruiu as manifestações, todos eles eram da esquerda. Aquelas manifestações, elas chamaram a atenção do público em geral, tá? Mas foi um público que foi para a rua sem foco. Foram porque a maioria está indo, eu vou junto. Porque se o povo tivesse pensado qual era o motivo pela qual aquele povo estava na rua, eles não tinham saído de casa. Porque 20 centavos não é motivo para sair para a rua e movimentar movimentar aquele volume de pessoas que foi movimentado. Tá? Aquilo ali foi uma estratégia da esquerda de monopolizar as manifestações e mostrar, principalmente, que eles têm organização e estratégia para mobilização popular. E também comprovar a falta de consciência política, de conhecimento da realidade da população. O brasileiro, infelizmente, ele ainda está naquela do oba-oba. Tem barulho, tem bagunça, sabe? Tem um monte de gente lá, eu quero estar junto. Né? Não interessa se é para xingar ou se não é para xingar, mas onde tem movimento, o brasileiro está ali. Né? Ele gosta de participar. Então tem que haver movimentação. Agora, aquelas manifestações de 2013 não te ilude, porque não tem nada a ver com o movimento popular consciente. Aquilo ali foi uma grande jogada dos partidos de esquerda, principalmente PT, PSB, PSOL e PSTU. Tá? Foram os 4 partidos envolvidos no planejamento e na execução daquelas manifestações de 2013. Guilherme Leal, boa noite. O judiciário não é só o STF. Olha os números da justiça. Não. Os números do Justiça em Números, antes de dizer que o judiciário é inoperante. O judiciário ele é inoperante, tá? Porque hoje, pobre de quem é juiz. Tá? Pobre de quem é juiz. Que hoje juiz virou praticamente um trabalhador comum. Ele tem meta. Né? Ele tem o volume é tão grande de processos que ele hoje já virou um trabalhador, ele tem meta de produção. Isso é sinal de que o judiciário está sobrecarregado. E ninguém sobrecarregado consegue produzir e fazer alguma coisa, digamos, bem feita, né? Bem acabada. O judiciário ele foi também aparelhado e ele também foi contaminado pela agenda gramscista, tá? Isso aí não é nenhuma novidade, pelo menos para mim não é. O judiciário está totalmente contaminado pela agenda gramscista e essa agenda, digamos, 99% ela já foi aplicada e está funcionando. Tá? Gomes Mei Costa, avisando a todos, somos os pele vermelhos e estamos por enquanto pedindo reintegração de posse de forma pacífica. Caso contrário, terá muito tambor e muitas outras surpresas. Meu amigo Francisco Cruz está na nossa escuta. Boa noite, Chiquinho. Podia ter entrado um pouquinho antes para a gente bater um papinho, né?
Mas tudo bem. Vamos indo por aqui, dando conta do recado. Eu gostaria de comentar também a respeito dessa outra pauta que vem sendo o tópico desde sexta-feira, que é os atentados lá da França, e que eu particularmente gostaria de, de deixar uma orientação para as pessoas, que esse fato, não só do atentado, mas a questão da migração árabe para a Europa, toda essa movimentação que a gente já pode chamar de êxodo populacional do Oriente Médio para a Europa, isso aí não é possível a gente fazer um julgamento ou tirar uma conclusão pautado no que a imprensa vem colocando. Tá? Isso aí é um assunto muito complexo, a gente precisa conhecer profundamente o histórico desse episódio, que não é recente, ele já vem de muito tempo, né? E essa questão de que o islamismo ele é bom ou ele é ruim, ele prega paz ou ele prega guerra, eles querem dominar o mundo, não querem dominar o mundo, eles querem a reconquista da Europa, né? Pautada na expulsão que eles receberam na Idade Média. Tudo isso digamos, são dentes de uma engrenagem histórica que vai poder dar fundamentação e explicar o porquê que tudo isso está acontecendo hoje. É sabido e notório que, assim como no Ocidente nós temos conservadores, progressistas, marxistas, anarquistas, no Oriente Médio também, e dentro do Islã também existem divisões, né? E essas divisões elas não conseguem ter sintonia, né? Então nós temos os sunitas, os xiitas, a Al-Qaeda, agora o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico, o que ele tenta fazer, ele se fundamenta mais em cima da histórica retomada europeia devido à expulsão dos árabes lá na Idade Média e principalmente do retorno do regime de califados, que foi um regime que existiu no Oriente Médio até o final da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os califados foram, todos eles, esse regime foi extinto e o Ocidente impôs no Oriente Médio os regimes democráticos ou as ditaduras, né? As tais ditaduras, né? Alimentadas e fomentadas pelo Ocidente, né? Então, o califado não é uma novidade, isso aí é uma coisa secular da cultura e da tradição política árabe e que o Estado Islâmico carrega como uma das suas bandeiras, né? Agora, assim como nós temos no Ocidente os democratas bons e os ruins, dentro do Islã, dentro do conceito político-religioso muçulmano, também nós vamos encontrar pessoas boas e ruins. O que me chamou a atenção foi ontem, teve um jogo amistoso em Atenas. Não, em Atenas não. O jogo foi na Turquia, entre a seleção turca e a seleção grega. E antes do início do jogo, o juiz fez um minuto de silêncio em às vítimas do atentado na França. E os torcedores, na sua maioria turcos e muçulmanos, todos eles vaiaram durante o minuto de silêncio. Ou seja, por mais que nem todo muçulmano seja terrorista, mas eu duvido que o público do estádio que vaiou, todos fossem terroristas. Todos eles ali certamente se dizem muçulmanos. Não, eu não quero saber de terror, eu não quero saber de guerra, né? Eu sou da paz. Mas eles
quando eles, o que mais importa para eles é que o inimigo natural do Islã, que é o Ocidente, que é o cristão, que é o democrata, né? E que é o europeu acima de tudo, ele foi derrotado com violência ou sem. Para eles, seja o terrorista, seja o não terrorista, para eles é uma festa, é uma vitória. É a vitória, não é a vitória do grupo terrorista, é a vitória do Islã. Então, esse assunto, esse tema, ele é muito complexo e é interessante as pessoas, antes de tecerem comentários e antes de tentarem tirar alguma conclusão, elas façam uma análise um pouco mais profunda. Tem bons artigos, tem bons livros que dão uma boa substância para a gente entender e poder ter uma opinião. O Gustavo Denani de Abreu pergunta: cadê os militares? Os militares estão cumprindo com a sua função até o momento. Estão cuidando dos desabrigados da tragédia em Minas, estão fazendo todas as suas, cumprindo com as suas agendas país afora aí, com ações entre 80 e 100 ações diárias em território nacional. Agora, os militares, como eu já em outras ocasiões eu comentei, eles são uma instituição de proteção da lei, da ordem da nação, do país. Eles não são uma instituição de poder político. Eles até podem se envolver na política quando a coisa estiver fora do padrão adequado de manutenção da lei e da ordem. Tá? Para essas pessoas que estão muito preocupadas aonde estão os militares, vamos deixar bem claro uma coisa. Os militares, eles estão muito bem obrigados, fazendo a parte deles da melhor forma possível, e eles não são nada daquilo que muitos pessimistas ou muitos dos desinformadores vêm falando aí, que as nossas Forças Armadas não existem, que estão tudo vendida, que não prestam para nada, que se tiver um conflito eles não têm munição para uma semana. Tudo isso é uma grande balela, uma grande desinformação, tá? Eu, ano passado, vai fazer um ano agora em dezembro do ano passado eu estive num evento onde eu assisti a apresentação da área de comunicação do Exército, aonde eles mostraram, para quem estava lá, todo o desenvolvimento da indústria bélica promovida pelo Exército Brasileiro. Não só na produção de armas para o Exército, como também para as polícias. Tá? E hoje nós já estamos, além de produzir para consumo, para utilização própria no Brasil, nós estamos vendendo esse equipamento para vários países do mundo, tá? E inclusive desenvolvendo tecnologia bélica e também cedendo essa tecnologia para outros países de primeiro mundo, caso de Canadá, Alemanha, Austrália, o próprio Estados Unidos utiliza muita coisa produzida com tecnologia brasileira e pelo Exército Brasileiro. Então, ficar chamando o Exército como se eles fossem o super-homem ou o Chapolin Colorado para salvar os aflitos, infelizmente, nós temos que... o brasileiro tem que aprender a resolver os seus problemas sozinhos primeiro, né? Até outro dia estava todo mundo chamando as Forças Armadas de torturador. Agora todo mundo quer as Forças Armadas. Só que não é bem assim que a coisa funciona. Tá? A sociedade brasileira, eu concordo plenamente, tenho ciência disso, ela foi mal formada, desinformada, deformada por todo esse processo esquerdista que vem já de 3 décadas ou mais. E a gente vai ter que, na minha concepção,
esperar e assistir o nosso país cair muito mais, ficar muito mais bagunçado, para aí, num momento estratégico e legal, as Forças Armadas voltarem à cena para cumprir com o seu dever constitucional. Essa história de achar que eu vou acampar na frente da porta do bandido e vou ficar chamando as Forças Armadas e eles vão aparecer para me salvar, isso aí é coisa de quem não tem a mínima noção de como as coisas funcionam, né? Não conhecem nem 10% da história brasileira, onde os militares têm uma participação bastante contundente. Esperar por... O povo não vai pedir intervenção, Gustavo, pelo seguinte: fazem 30 anos que estão dizendo que os militares são ditadores, torturadores, censores, né? São os vilões da história. O povo foi criado, foi doutrinado e hoje a maior parte da sociedade brasileira ela aprendeu isso desde os bancos escolares. Se depender do povo, ninguém vai pedir intervenção. Por isso que eu volto a afirmar, vai depender da realidade do caos promovido pela esquerda para que as Forças Armadas possam tomar uma atitude. Se depender do povo, concordo plenamente contigo, é uma utopia total. O Everton Calisto coloca aqui: será que os Estados Unidos vai se juntar à França e à Rússia para atacar bases do Estado Islâmico, pois os Estados Unidos é contra o governo da Síria? Everton, esse fato ele envolve muitos detalhes que a imprensa não nos coloca. E eu acho, não desmerecendo o teu questionamento ou a tua afirmação, mas eu acho que tem muita coisa que nós precisamos conhecer para tentar resolver os nossos problemas internos do que ficar gastando tempo e entender conflitos do mundo árabe com o Ocidente. Tá? Nós temos uma realidade, por exemplo, todo mundo supervalorizou o atentado de sexta-feira porque morreu 140 pessoas. A média de homicídios por dia no Brasil é 155. 155 homicídios por dia no Brasil. Hoje nós já estamos ultrapassando a marca dos 100 mil homicídios ano. Porque aquela estatística que nos foi apresentada não faz muito tempo, de 53 ou 60 mil homicídios por ano, isso aí é uma estatística de 2013, 2012. E a gente tem ciência de que a violência ela aumentou e muito. E os homicídios aumentaram e muito. Tá? A última estatística é essa: 155 homicídios dia registrados, fora aqueles que a gente não sabe e que não tem registro nos órgãos legais de polícia. Então, eu acho que tudo bem acompanhar o que ocorre lá fora, o conflito árabe-israelense, o Estado Islâmico com a Europa, com a Rússia, com a Síria, com os Estados Unidos. Claro, a gente tem que saber o que está acontecendo lá fora, mas a emergência que nós temos hoje no Brasil e a desinformação que nós temos hoje dentro da sociedade brasileira acaba tornando esses assuntos externos para lá de secundários, sabe? É muito secundário e a gente ficar focando no que está acontecendo lá fora e deixando de olhar para dentro de casa, tá? Chega a ser uma forma de ajudar o establishment político brasileiro, que quer mais que o brasileiro não acompanhe e não saiba nada do que acontece aqui dentro, para que eles possam fazer as suas devidas articulações sem maiores obstáculos. Como vamos resolver sozinhos se 90% do povo não tem consciência? Gustavo Denani de Abreu, meu amigo. Se eu te disser que nós que eu digo eu, talvez você, o meu amigo Chiquinho lá de Campo Grande, nós, no máximo, nós vamos ser participantes, atores, vamos participar desse enredo todo
que mal está começando. Porque para realmente mudar os rumos, o perfil, a imagem e a mentalidade do brasileiro, depois de quase 40 anos de atuação e de estruturação da esquerda dentro do nosso país, nós vamos demorar o mesmo tempo que eles demoraram para criar o que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, a gente precisa começar, já estamos muito atrasados, nós precisamos começar um trabalho de conscientização que não é feito do dia para a noite, não é feito em grande escala, tá? É feito um trabalho de formiguinha, lento, gradual, paciencioso, com muita dedicação, e que nós não vamos ver o fim dessa novela, nós vamos participar dela. Nós vamos ajudar, mas nós não vamos ver o resultado final. Porque dentro de um contexto político e social, nada acontece a curto prazo. Por exemplo, a nossa esquerda brasileira ela começou a fazer o trabalho de doutrinação e a estruturação social através de movimentos sociais, e CUT, e sindicato, universidades. Isso começou lá nos anos 70. Eles começaram a fazer um trabalho de formiguinha lá nos anos 70, ainda dentro do período dos presidentes militares, para ver como eles eram perseguidos, que eles começaram a fazer esse trabalho subversivo lá. E o resultado eles estão colhendo nos últimos 10, 15 anos. Então, o que eles demoraram 40 anos para fazer, nós nem começamos a fazer, que é o trabalho inverso, né? Então, meu amigo, não achar que a gente possa fazer alguma coisa e ter resultados imediatos a curto, médio prazo é outra utopia, é um pouco de ingenuidade, porque infelizmente quando tem um material a ser trabalhado, que esse material chama-se ser humano, é longo prazo para tudo. Tá? Ainda mais quando envolve questões políticas, estruturais, educacionais, sociológicas. A coisa é a longuíssimo prazo mesmo. Tá? É um trabalho que os poucos que não estão contaminados e que estão aí pulverizados, tá? Pulverizados, porque nós não temos um grupo formado, unido e trabalhando em consonância. Tá? Mas essas pessoas que de alguma forma não foram contaminadas e que podem contribuir para esse processo de desdoutrinação, ou seja, começar essa faxina intelectual para que as pessoas comecem a ver as verdades, tá? Ver o quão elas foram enganadas, tá? E começar a criar uma consciência, uma postura política diferente dessa que nós temos hoje. Isso aí a gente vem fazendo. Nós aqui semanalmente, esse nosso bate-papo de alguma forma, vocês que nos ouvem, que trazem questões, vocês são os multiplicadores. O que a gente comenta aqui, vocês podem levar e multiplicar lá fora. E assim, todo esse trabalho de formiguinha com o seu amigo, com o seu vizinho, no seu grupo social, esse trabalho de rede social, de web rádio, tá? Eu agora recentemente eu estou lançando o meu site com um curso online que vai começar a ser ministrado a partir de janeiro de 2016. Quem quiser ter acesso, conhecer esse curso online, é só acessar bunkerdacultura.com.br. Eu vou ministrar um curso online a partir de janeiro de 2016. Então, todo esse trabalho informativo é uma forma de combater e tentar reverter, formar novos cidadãos e tentar converter, trazer esses que foram contaminados ou formados pela esquerda para uma realidade que não seja ajudar o sistema e toda essa estrutura a implementar o socialismo. Rubens Pinto, boa noite. Caso as Forças Armadas intervenham legalmente e cheguem ao poder, estará ela preparada para enfrentar problemas políticos, econômicos e sociais? Vamos responder por partes.
Tem duas perguntas aqui. Vamos responder a primeira. Rubens, primeiramente, não existe no país pessoas mais capacitadas, pelo menos em termos de planejamento, execução e informação do que as Forças Armadas. Tá? A inteligência das Forças Armadas, o setor estratégico de planejamento, ele é um dos melhores do mundo. Tá? Tem militares do mundo inteiro que vêm fazer cursos com a nossa inteligência brasileira. E quando a gente tem as nossas Forças Armadas com o setor de inteligência, um dos melhores do mundo, é óbvio e é 99,9% de certeza que capacidade e conhecimento eles têm de sobra. Agora, as intempéries e os obstáculos que eles vão encontrar para poder reorganizar o cenário e para poder realinhar as coisas, tá? Que a gente já pode adiantar que é todo esse povo, né, que a esquerda cooptou ao longo de décadas, o que formou ao longo de décadas, e que disse que quem usa farda é o demônio, né? Não vai, são torturadores, são censores, são ditadores, né? Essa turma vai ser o grande obstáculo que eles vão encontrar. Porque esses movimentos sociais vão fazer greve, vão boicotar, mas se a gente acha que hoje MST, CUT, índio, sindicato, estudante fazem bagunça, a hora que os militares tomarem a frente do país, aí vocês vão ver o que é bagunça. Tá? Porque aí, enquanto eles estão aí fazendo isso aí, só falando, nós queremos terra, nós queremos melhor educação, melhor saúde, nós queremos teto, é uma coisa. Só que lá na frente, tá, a gente pode levantar a hipótese que eles vão largar esse discurso, tá, e vão dizer, nós queremos socialismo. Porque esse povo foi criado, foi doutrinado e foi preparado para viver sobre o tacão socialista e não sobre um regime democrático de verdade, um regime meritocrático, onde o cara, para ter um diploma, ele tem que saber, ele não tem que fazer cursinho valita, que é o que a gente só tem no Brasil, que não forma mais ninguém, só forma semi-analfabeto ou analfabeto funcional com canudo embaixo do braço. Tá? O povo não foi preparado para esse tipo de regime e esse povo vai relutar e vai incomodar muito até se adaptar de que ele tem que fazer por merecer para ter as coisas e não achar que é esse teatrinho em todos os setores da sociedade que nós temos aí nos últimos 20, 30 anos, que é o mundo do faz de conta. Faz de conta que eu estudo, faz de conta que tu me avalia e faz de conta que eu vou ter um canudo que vale alguma coisa. Né? E assim em outras áreas. Mas com o teu primeiro questionamento, eu acho que não tem. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que preparo não falta. A cabeça do militar realmente é diferente da do civil. Pautado, primeiro, toda a formação dele, ela é feita em cima de disciplina, lealdade, conhecimento, meritocracia. E esses são valores, né, responsabilidade, esses são valores que a nossa sociedade perdeu ao longo dos últimos 30 anos. Essa história desse vitimismo, desses socialismo, de pedagogias do oprimido, de burguesia opressora, capitalismo opressor, tudo isso acabou por pegar todos esses valores que os militares até hoje usam e que nós usamos, na minha geração pelo menos usava, eu creio que a própria geração do Rubens também era pautada em meritocracia, respeito, responsabilidade, disciplina. Tudo isso vai ter que ser resgatado. Vai ter que ser resgatado. E, infelizmente, a nossa sociedade não tem mais. Por isso que hoje a gente vê uma distância tão grande entre a cabeça do civil e a cabeça do militar. Num espaço de tempo razoável. Bom, Rubens, eu não sei o que tu chama de espaço de tempo razoável. Agora,
diante do estrago e do tamanho da estrutura que a esquerda montou, um espaço de tempo razoável para engrenar, eu não sei se 20 anos seria suficiente. Eu não sei se 20 anos seria suficiente. Apesar o Brasil, quando foi entregue aos civis, parecia que ele estava engrenado, mas ele não estava totalmente engrenado. Tá? Só que como o povo pedia a democracia, estava sendo insuflado por aquela esquerda, que ganhou dos militares, tem um ideal tão forte, tão arraigado dentro dela. Tá? Então eu creio que 20 anos, tá, para começar, mas vai muito mais para poder engrenar. Boa noite, meu amigo André. Seu André Faleiro Garcia. O que aconteceu na represa que arrebentou em Mariana aconteceria no regime militar? Em primeiro lugar, toda a infraestrutura que nós temos no Brasil, toda ela foi construída durante aqueles 20 anos, que não foi um regime militar, diga-se de passagem, foi um regime democrático, com presidentes eleitos, casualmente, generais. Tá? Os 20 anos que nós tivemos de presidentes militares foram 20 anos onde foi construída uma estrutura e foi projetada uma infraestrutura no nosso país que garantiria o país num patamar razoável de infraestrutura durante 30 anos. Esses 30 anos de prazo está vencendo em 2015. Então, meu André, essas represas, essas barragens, tá? Um pouco pode ser estrutura antiga que não teve manutenção, não teve nenhum tipo de cuidado com manutenção, ou de repente já foram construídas através desses nossos profissionais jovens aí formados nesses cursinhos Valita, nessas graduações, graduações modernas, né? Onde o cidadão sai de lá, não sabe nem fazer conta de cabeça, né? E imagina, se não sabe fazer conta de cabeça, imagina ter que fazer conta numa calculadora científica, pior ainda. Tá? Mas eu particularmente não acredito que na época do regime dos governos dos presidentes militares, esse tipo de acidente ocorreria. Tá? Para quem construiu uma ponte Rio-Niterói, para quem abriu uma transamazônica, para quem construiu uma Itaipu, uma barragemzinha dessa, diga-se de passagem, é cafezinho, né? Então, eu acho que fica respondida aí o teu questionamento. Silvio Marques. Procede a informação ou é mito que entre os imigrantes do Haiti, muitos são milícias armadas treinadas pelo PT, que muitos dos médicos cubanos do programa Mais Médicos são alguns militares de Cuba para treinar milícias armadas com estratégias de guerrilha e que a Venezuela já infiltrou 2.500 militares. As Forças Armadas teriam que lutar contra uma guerra civil interna, será mais ou menos por aí? Em primeiro lugar, Silvio, não há confirmação desses dados. Isso são hipóteses. Isso são os nossos formadores de opinião, denominados jornalistas, né, que ficam aí colocando essas informações, mas ninguém tem prova de que, por exemplo, os imigrantes são milicianos, que os médicos cubanos são agentes do exército cubano. Ninguém tem prova disso. Então, sem prova, trabalhar em cima de hipótese é a mesma coisa que fazer buraco na água. Agora, se existe alguma coisa errada, tanto com os imigrantes do Haiti, quanto com os médicos cubanos, e quanto a infiltração de militares venezuelanos, primeiro, a Venezuela, ela não tem nem papel higiênico. Tá? O que ela fica exibindo periodicamente são armamentos velhos comprados na década de 90, tá? Que
lá sim eles não têm dinheiro e nem munição para uma semana de guerra. Tá? A Venezuela vive um mundo onde só a cabeça do governo e de quem está no poder, tá? Só na cabeça deles, e óbvio, por eles estarem distante da realidade, da falência que eles transformaram aquele país, eles conseguem viver uma realidade que não existe mais. Tá? A Venezuela está quebrada, falida. Essa aí eu não vejo mais perigo em termos de que a Venezuela possa se insurgir contra o Brasil. Tá? Nem com militares. Segundo lugar, eu prefiro deixar essas 3 informações que tu colocou aqui, não como mito, mas como hipóteses. Tá? E a gente ficar levantando essas hipóteses como se fosse verdade, a gente acaba repetindo tantas vezes a mesma coisa que muita gente pode acabar acreditando que é verdade. Então, sensacionalismo e desinformação e alarmismo, insegurança social, nós já temos que chega. Né? Deixa essa parte aí para a inteligência das Forças Armadas, para a Polícia Federal, para quem está dentro do métier, está dentro do cenário deles. Tá? Nós temos muito o que saber, o que assimilar e o que aprender para ser cidadão e tentar participar e resolver os nossos problemas pelas nossas próprias pernas. Tá? Antes da gente, assim como eu disse anteriormente, não vamos nos preocupar com o que está acontecendo tanto lá fora e também não vamos ficar gastando neurônio com hipóteses que não existem provas. Tá? Nós ainda temos um país com algumas instituições ainda não contaminadas e funcionando muito bem, obrigado. Tá? Então, cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira possível. Tá, Silvio? A nossa falta de conhecimento a respeito de Brasil, de política, de estratégia, a própria história brasileira, ninguém conhece nada. Eu até separei hoje um resumo que eu fiz, que eu até utilizei em sala de aula, tá? Que fala sobre a, a, a história pregressa, né, da dona Dilma. Todo mundo sai por aí falando que ela é bandida, ela foi guerrilheira, que ela fez isso, que ela fez aquilo. Mas ninguém conhece realmente, um pouco mais de detalhes, qual foi a atuação dela dentro do movimento guerrilheiro brasileiro. Ao entrar em imóveis utilizados pela vanguarda armada revolucionária Palmares, a mais famosa, o mais famoso grupo guerrilheiro dos anos 60 e 70, militares da Operação Bandeirantes relatam ter encontrado armas, munição, um mimeógrafo utilizado para rodar manifestos subversivos, documentos e um organograma que indica a posição que a atual presidente Dilma e ex-militante ocupava na organização. Os documentos reunidos sob o título Recentes Diligências da Operação Bandeirante indicam que os militares monitoravam as atividades financeiras de Dilma na VAR Palmares. Depoimentos de integrantes da organização e fragmento de relato registrado como o de Dilma, quando esteve detida no presídio Tiradentes, indicam que ela era responsável por receber e repassar recursos do Comando Nacional da VAR Palmares para custear os setores de imprensa, ou seja, comprar a imprensa, operações na área estudantil, operário e inteligência no Estado. Também recebia verbas de integrantes de expropriação, composto por membros da organização encarregado por furtos, arrecadação para compor o que era chamado de Fundos para uma Revolução Popular. Esse montante não passava pelo Comando Nacional, sendo enviado diretamente para Dilma. O organograma da VAR Palmares, Dilma aparece à direita identificada como
Luiza. Então, na VAR Palmares, pelo menos no organograma de funcionamento da VAR Palmares, a dona Dilma não utilizava o nome de Dilma, era a dona Luiza. Acompanhando os passos dela, os militares tinham informes que davam conta de sua transferência do Rio de Janeiro para São Paulo, com a missão de coordenar a organização. Ultimamente vinha operando na Guanabara. Foi mandada a São Paulo em dezembro de 1969 pelo Comando Nacional do Grupo Guerrilheiro para reestruturar tal organização subversiva terrorista. A Operação Bandeirante também tinha o objetivo de chegar ao comando da VAR Palmares por meio da militante. Dilma Vana Rousseff Linhares, também conhecida pela falsa identidade de Maria Lúcia Santos, codinome Luiza, membro muito importante da VAR Palmares. Pertenceu à Colina, veio a São Paulo para reorganizar o grupo. Ela é o elemento de ligação com o Comando Nacional, de quem recebe dinheiro para custear subversão na área. Através dela se pretende chegar ao pessoal do Comando Nacional. Apesar de os principais registros da atuação de Dilma durante o período militar serem de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, outras agências regionais do Serviço Nacional de Inteligência emitiram informes relatando a influência da militante Dilma pelo país todo. No Arquivo Nacional há registros das regionais de Recife, Goiânia e Brasília, acompanhando os passos de Dilma nos movimentos antimilitares de seus estados. Informe de 1969 relata a reunião que Dilma teria tido com integrantes da VAR Palmares em Sobradinho, em junho de 69. Reuniu-se na casa de Carlos Avelino Fonseca Brasil, o doutor Chico, localizada próxima ao Hospital da Unidade Integrada de Sobradinho, em Brasília, para tratar de assuntos da VAR Palmares. Nessa reunião estavam, além da nominada, Chiquinho, Ida, Raul do Vale Júnior, esposo de Ida, e um funcionário do INCRA. Informantes. Em relatórios de conclusão do inquérito policial militar, os agentes atribuem o sucesso do estouro dos aparelhos da VAR Palmares e a desarticulação da organização às informações recebidas de contatos listados como informantes. O primeiro contato bem-sucedido apontado pelos militares foi o preso, que se tornou amigo de Ângelo Pezzutti, ainda na colônia Magalhães Pinto, em Belo Horizonte. Os militares se gabam de o preso ser um servidor da polícia e registram que ele entregou o militante e que enviou bilhetes a Dilma pedindo ajuda para fugir da penitenciária. Em outro inquérito policial militar, os militares listam o nome de 7 informantes, entre bancários, médicos e funcionários públicos, que teriam ajudado na operação que levou à prisão de militantes, incluindo Dona Dilma Rousseff. Então, a gente poderia, até certo ponto, equiparar a Dona Dilma do passado com o presidente do MST, por exemplo, né, o seu Stedley, né, que ele recebe o dinheiro do governo para manter uma estrutura, entre aspas, quase que guerrilheira, que é o MST, né, para fazer agitação. O que o nosso amigo Rubens aqui, comparando a nossa geração com a atual, seremos estranhos no ninho? Rubens, estamos nos tornando estranhos no ninho, sim. Infelizmente, conforme as gerações formadas pela esquerda, elas vão se desenvolvendo, e essa formação de mentalidade através da esquerda, ela não parou, ela continua a pleno vapor e cada vez mais forte, né? Nós que vamos envelhecendo e vamos perdendo a força e vamos gradativamente sumindo, né? Porque mais cedo ou mais tarde todo mundo vai se encontrar lá na Cidade dos Pés Juntos, né? Vai sobrando essa grande massa que eles vêm formatando. Por isso que esse nosso trabalho de formiguinha, não apenas de desdoutrinar, mas de formar pessoas que deem continuidade a esse trabalho de combate a esse marxismo cultural, ele é para lá de urgente e está
muito atrasado até, mas nunca é tarde para a gente começar e a gente poder contribuir nesse episódio, né? Que o que a gente está dentro de um roteiro, de uma história, né? A história brasileira hoje tem esse roteiro para ser cumprido e a gente tá dentro dele. Então vamos tentar fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Ah, perguntas aqui não mais. Deixa eu ver se eu encontro uma outra informaçãozinha. Aqui, ó. Muitas pessoas, eu reparo, né? Reparo e acompanho alguns comentários na rede social. Tem gente que defende com unhas e dentes, né, o Estado de Israel. Eu particularmente não defendo ninguém, defendo meu país, né? Mas as pessoas se sensibilizam, né? É para ver. Tem pessoas que se preocupam mais em defender o Estado de Israel do que conhecer o seu país e defender o seu país, né? A maioria do brasileiro não sabe nada a respeito do Brasil e o que sabe é muito pouco. E essa semana, com esse burburinho todo relativo à ação do Estado Islâmico, eu achei uma notícia que saiu num jornal alemão. Como é que é o nome do jornal aqui? Deixa eu ver se eu resgato. Não, a informação saiu no Breaking Israel News. Tá? É um jornal, um informativo israelense. Os atuais eventos mundiais levaram um grupo de rabinos a fazerem um clamor em concordância pela vinda do Messias, que para os cristãos seria a segunda vinda de Jesus. O clamor realizado em Jerusalém, liderado pelo rabino Shlomo Amar, um dos chefes religiosos da cidade, ao final da Conferência Internacional da Shabbat Lubavitch, uma das maiores organizações judaicas do mundo. De acordo com informações do Breaking Israel News, a conferência da Shabbat reuniu mais de 6.000 rabinos e líderes judaicos de 75 países. Então, os judeus, principalmente essa turma da chamada ala rabínica, né, são os... Porque dentro da estrutura do Estado de Israel, os rabinos e principalmente os mais idosos, né, eles são muito respeitados e as suas opiniões, suas colocações, elas são levadas em consideração, inclusive pelo próprio governo, pelo seu primeiro-ministro, né? Então, os rabinos têm uma função dentro do Estado de orientação e até de aconselhamento, muito semelhante, né? Não chega a ser tão intenso, mas chega a ser semelhante à atuação dos religiosos islâmicos nos países onde existem os presidentes, no caso, são civis, né? Não são os religiosos que governam. Então, tanto no mundo árabe quanto no mundo judeu, no Estado de Israel, os religiosos, os rabinos e os seus representantes religiosos, eles têm uma função, né, muito importante dentro da questão de Estado, coisa que aqui no Brasil, dentro do conceito cristão, né, a Igreja Católica ela não tem mais aquela participação, né, uma participação e uma influência, né, sobre as questões da sociedade ou nas questões de Estado. Vejamos aqui. Bem, cadê? Aqui. A dona Dilma, essa semana, ela fez ela vetou, né, através de um decreto, ela vetou o desconto no imposto de renda da despesa de professores na compra de livros, né? Esse veto da presidência teve um debate muito caloroso segunda-feira e esse veto foi mantido.
Tá? Agora eu pergunto, dentro da realidade do ensino nacional, com a estrutura do ensino, toda ela tomada pela metodologia Paulo Freire e por um processo de modernização do ensino que não modernizou absolutamente nada, é um método que emburrece totalmente e acaba criando uma massa de analfabetos funcionais carregados de ideologia esquerdista, de agendas esquerdistas. Né? Os professores também, além dessa carga toda, com os baixos salários que têm e com a impossibilidade de eles se atualizarem, melhorarem o seu grau de conhecimento para levar para a sala de aula, porque hoje o professor não pode sair de dentro do método e das cartilhas dos livros didáticos do MEC. Então, eu acho que o Brasil é um dos países onde os docentes menos investem em livros, porque não basta eles investirem em livros para eles, tá? Qual é o professor todo professor investe em livro para usar na sala de aula, para crescer nos seus alunos, na sua tarefa de docente. Só que aqui no Brasil o professor não é incentivado. Primeiro, porque não tem condições econômicas. Segundo, porque a estrutura de ensino não incentiva. Em terceiro, isso aí é mais uma grande mentira para se criar um debate dentro do legislativo de uma coisa que é inexistente. Né? Até parece que professor brasileiro gasta aí o quê? Eu acho que professor brasileiro não gasta R$ 1.000 em livro por ano. Né? Porque a miséria, tanto do sistema de ensino quanto a miséria econômica dos docentes, impede maiores investimentos. Né? Ele vai ter que sobreviver antes de pensar em comprar livros. Né? Então, nós aqui no Brasil continuamos aí a sofrer a cada dia uma discussão de um factoide que não nos acrescenta em absolutamente nada. O que mais que eu tinha separado aqui para hoje? Para variar, a gente sempre tenta de alguma maneira trazer alguma informação interessante, né? Alguma informação que seja positiva, mas é complicado. Mas eu achei uma positiva, sim. Eu achei uma notícia boa, pelo menos. No meio de tanta notícia ruim, mas eu achei uma boa. Casa no padrão europeu é 25% mais barata, resiste a tremores e fica pronta em 6 dias. Capaz de resistir a tremores de 9 graus e a ventos de 300 km por hora, o projeto da casa é como qualquer outro. O que chama atenção é a forma como a construção é desenvolvida. Sabe a teoria de tijolo em cima de tijolo? Esquece. Com padrão europeu, a primeira casa sustentável, biosaudável e inteligente do Brasil foi montada em Campo Grande em apenas 6 dias e com o uso da nanotecnologia. O empreendimento foi construído com foco em 3 fatores: água, ar e energia. A casa resistente a terremotos não chama tanta atenção no Brasil, afinal o fenômeno é raro, que está localizado no centro de uma das grandes placas que compõem a superfície. O fato é que o imóvel extremamente forte também fica 25% mais barato que as casas tradicionais. E quem não gosta de economia em tempos bicudos, né? A ideia de trazer a inovação ao Brasil surgiu com base na deficiência que o país apresenta em relação à habitação. Kleber Carru, que morou na Espanha por 7 anos, conheceu um morador de lá e há 3 anos decidiram investir no projeto em parceria com o laboratório europeu OpenMS, que se baseia na nanotecnologia. Então, uma notícia boa e econômica, diga-se de passagem, né? Nós que estamos aí com um problema seríssimo de déficit de habitação, crise econômica, surgindo essa opção para moradias com 25% mais barato nos seus custos,
eu creio que isso já ajuda e bastante. 10 horas 27 minutos, sem mais perguntas aqui no chat, eu vou ficando por aqui, agradecendo a companhia dos amigos, desejando uma ótima final de quarta-feira, restante de semana. Na próxima quarta-feira ainda estarei aqui solito, sem o meu amigo Celso, talvez com o meu amigo Francisco aqui fazendo a parceria, para nós fecharmos esse mês de férias do Celso e ele voltar na primeira quarta de dezembro com as baterias recarregadas. Nos encontramos novamente sexta-feira com o nosso Friday Night, domingo à noite com o Rock na Terra, e quem quiser ficar atento às atualizações, às notícias do Brasil e do mundo, diariamente às 19 horas no bunkerdacultura.caster.fm eu faço às 19 horas o Atualidades no Bunker, e nos domingos à noite às 21 horas o Direto do Bunker, preparando aí a semana que inicia com as informações. Uma ótima noite a todos, um bom resto de semana e nos encontramos na próxima quarta por aqui. Muito obrigado e um forte abraço.